O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Polícia Civil desarticula esquema por explorar travestis na região dos motéis em Aparecida de Goiânia. População de Goiânia sofre com lixo a céu aberto e o mau cheiro. E ainda aumento da passagem de ônibus. Usuários do sistema pedem melhorias no serviço prestado à população. Quarta-feira, 23 de abril de 2014, e o Jornal da Fonte já está no ar. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, assinou hoje a ordem de serviço para as obras do Parque Tamanduá. Há anos, moradores da região sofrem com uma erosão enorme no local. Cerca de 18 milhões de reais provenientes do governo federal e pouco mais de 1 milhão da Prefeitura de Aparecida de Goiânia serão os recursos utilizados para as obras de recuperação do Parque Tamanduá no setor Garavelo. A assinatura da ordem de serviço foi feita pelo prefeito Maguito Vilela. A reconstrução do parque já é uma demanda antiga da população. Após o seu término, nós vamos fazer um lago, que vai ser um lago para aproveitar também as águas e fazer a contenção, porque senão pode voltar o problema. Então o lago ele vai naturalmente dar um embelezamento na região, vai ter o paisagismo, mas ele vai ser necessário para conter a velocidade da água também, para que novas erosões não surjam naquele local. A situação de emergência do parque foi decretada no dia 2 de abril do ano passado, mas a erosão começou a engolir as ruas desde 2009. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, o problema das erosões em Aparecida está sendo estudado para que o problema seja resolvido. O terreno de Aparecida ele é muito suscetível à erosão. Então estamos fazendo um estudo já nas margens dos córregos, nas beiras das rodovias que são banhadas por ribeirões, para a gente tentar buscar uma solução geral para esse problema de erosão no município. E com isso buscar junto ao governo federal recursos para que o mesmo seja resolvido. As obras, que devem durar cerca de 4 meses, devem começar quando as chuvas derem uma trégua. O início das obras é para ser amanhã, depois, assim que o período chuvoso terminar, e vamos concluir no menor espaço de tempo possível. A Câmara Legislativa de Goiás homenageou na noite desta terça-feira a Igreja Apostólica Fonte da Vida pelos 20 anos. O apóstolo César Augusto recebeu a medalha Pedro Ludovico Teixeira das mãos do vereador Dr. Jean Said, do PSDB. A solenidade teve início ao som do hino nacional brasileiro, interpretado pela banda de música da Polícia Militar. A sessão especial foi proposta pelo vereador Dr. Jean Said, do PSDB, e teve como objetivo homenagear o apóstolo César Augusto pelos 20 anos de fundação da Igreja Fonte da Vida. Na ocasião, o apóstolo recebeu a medalha Pedro Ludovico Teixeira, considerada a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia. O apóstolo, pela sua ousadia, a sua determinação, o homem de Deus intocável, o homem de Deus que tem levado a palavra a diversas nações, então hoje ele recebe essa homenagem como símbolo da Câmara Municipal de forma unânime, ou seja, todos os vereadores da casa assinaram o termo dessa comenda, que é a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Bispos e pastores da Igreja Fonte da Vida também foram homenageados e receberam o diploma de honra ao mérito. O bispo e também deputado estadual Fábio Souza, que representou a Assembleia Legislativa na solenidade, lembrou o início da igreja e seu crescimento em várias partes do mundo. A igreja que nasceu em Goiânia propagou o mundo todo. Recentemente abriu-se na Austrália, México, Estados Unidos em 9 estados, Europa, África, Moçambique, Angola, Namíbia, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, enfim. Surgiu aqui em Goiânia. Eu acho que nós temos que reconhecer não só o trabalho evangelístico que é feito, de levar o evangelho, que já seria algo espetacular, mas também o trabalho social. O bispo Davi Augusto, líder do Ministério Pedras Vivas,
ressaltou que é grande a responsabilidade do apóstolo em liderar uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil e falou sobre o futuro da igreja. Nós somos gratos pelos 20 anos, celebramos juntos nesse momento especial aqui na Câmara, como foi na Assembleia também, como tem sido aí o nosso encontro que passou, e também estamos crendo que os próximos serão os 10 melhores anos da Igreja Fonte da Vida. A Igreja Fonte da Vida, liderada pelo apóstolo César Augusto, em parceria com as entidades governamentais, faz grandes políticas públicas de resgate da cidadania, de busca de ressocialização das pessoas, de, enfim, buscar com que cada cidadão tenha um espaço na sociedade. Enquanto homem de fé, de esperança, ele fez a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de fé, de amor, de caridade, saltar de Goiás para o Brasil, de Brasil para o mundo, e hoje congrega mais de 2 milhões de fiéis mundo afora. Isso demonstra sua grandeza e a justiça dessa homenagem prestada nessa noite. Ao longo desses 20 anos de existência, a Igreja Fonte da Vida tem trabalhado a parte espiritual de seus fiéis em conjunto com diversos projetos sociais no Brasil, onde tem igrejas em todos os estados, e tem levado a palavra de Jesus Cristo para vários países em todos os continentes do mundo. Nós estaremos em todos os países na face da terra, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a população de Goiânia continua sofrendo com a situação caótica que vive a cidade diante da falta da coleta de lixo em diversos bairros da capital. A Comurg, companhia responsável pela limpeza urbana, não tem caminhões suficientes para atender a demanda. E no feriado da Semana Santa, a situação se agravou. Em alguns bairros, o mau cheiro é insuportável. Lixo, lixo e mais lixo. Em vários pontos da capital, ele tem ocupado as calçadas. De norte a sul, de leste a oeste. Em bairros nobres e periféricos, o lixo parece ser o protagonista da vez. E o problema na coleta acaba deixando a população em uma situação difícil. Fica difícil, né? As pessoas reclamam do mau cheiro, tá, né? Complicado aqui. E eu falo direto, eles têm que dar um jeito nesse trem aqui, mas não aparece ninguém. As lixeiras estão completamente abarrotadas de lixo. E por todos os cantos da rua, a gente encontra mais lixo. O lixo está em abundância. Aqui na rua 1008, no setor Pedro Ludovico e em vários pontos da capital. Do outro lado da rua a gente encontra também mais lixo. Vou conversar agora com o seu Roberto, que é morador aqui do setor Pedro Ludovico há mais de 10 anos. Seu Roberto, como é que fica a situação desse tanto de lixo espalhado aqui ao longo da sua rua? A situação é precária, né? A gente tem criança que brinca aqui, o lixo tem uns 15 dias que eles não passam, tem até bicho. Só não está espalhado o bicho na rua porque a gente junta na sacola e coloca, então tá uma vergonha, né? Além de deixar a cidade com a paisagem comprometida, o excesso dos dejetos acaba colocando em risco a saúde da população, já que atrai insetos como moscas e para elas o que não serve para o ser humano acaba se tornando um verdadeiro banquete. E nesse cenário negativo, as crianças acabam ficando privadas de fazer uma das coisas que elas mais gostam, brincar. João, fica complicado jogar bola aqui e brincar por causa do lixo. Os meninos até nem querem jogar bola mais, né? Pois é, eles ficam na rua aqui, eles não querem jogar bola por causa do lixo aqui, fica fedendo aqui na rua. Atrapalha. Nessa avenida movimentada do setor Serrinha, uma cena chama a atenção. É o meio ambiente pedindo socorro. A árvore que purifica o ar que respiramos acaba sendo sufocada pelo lixo. Em meio à crescente do problema, a população pede socorro. A cidade está feia, as ruas, entendeu? Tá fedendo. E tá assim. Ninguém tá aguentando, o cheiro tá insuportável aqui, porque é bem na porta da casa, entendeu? E aí ninguém aguenta, aqui inclusive tava dando até bicho. Já tem uma semana já que esse lixo tá ali, ó. Acho que a última vez que eles fizeram a coleta foi terça-feira da semana passada. O lixo tá fedendo, pegando bicho. Os clientes reclamam que vem aqui para você ver, de frente para um laboratório, de frente para um dentista. Aí chega aí, tá fedendo, como que o cliente faz? Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que deve receber na quarta-feira da semana que vem 2 dos 40 caminhões compactadores que foram comprados em agosto do ano passado para fazer a coleta de lixo no lugar dos caminhões alugados.
Os 2 veículos serão testados nas ruas a partir do início de maio e, se não apresentarem problemas, a previsão é que até o final de maio os outros 38 caminhões estejam disponíveis pelas empresas vencedoras da licitação para o Paço Municipal. A Comurg pede para que os moradores do setor Parque Amazônia, onde o lixo não está sendo recolhido, para entrar em contato com a companhia para informar o endereço pelo telefone 3524-8555. Você é feliz no seu trabalho ou você trabalha por dinheiro? Um estudo feito sobre o tema mostra que 78% das pessoas que se sentem felizes no trabalho somente por causa do dinheiro. Por outro lado, de que adianta ganhar bem e ser infeliz ou não ter tempo para aproveitar a família? Para debater sobre esse conflito na sociedade, nós conversamos agora com Cárbio Váquede. Boa noite, Cárbio, um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Eu lhe agradeço muito. E a gente vem falando um detalhe muito importante para nós, que ela faz parte. A felicidade, a gente tem que estar conseguindo essa autorrealização dentro das organizações, e o dinheiro ele vai vir com uma forma compensatória. Mas agora nós invertemos o processo, né? Agora é o dinheiro que vai me fazer essa consequência da felicidade. Cárbio, agora tem uma outra questão também. Na sua opinião, você como analista de marketing pessoal, tem pessoas que a própria profissão ela é mais importante, ela é mais prazerosa, trabalhar é mais prazeroso para o dinheiro para algumas pessoas, talvez a minoria? Base do processo todo, a gente vai olhar que é uma escala de necessidades e crescimentos. E aí, o principal para nós é pensar que o último das escalas é a autorrealização. Então, se todo mundo que vai para dentro das organizações pensar só no salário, provavelmente a gente não vai ter uma produtividade como nós gostaríamos. Porque nunca vai ser muito. Você vê que tudo que a gente acrescenta de benefício sendo em dinheiro passa a ser obrigação. E aí logo, logo ele já está insatisfeito novamente. Então nós temos que colocar aí uma série de objetivos pessoais para que eles possam realizar-se e a partir deles a gente conseguir conquistas financeiras. Esse conflito de valores ele é muito comum nas corporações hoje, Cárbio? Sim, eu preciso equilibrar, né? Quanto a pessoa vai ganhar e especificamente de que maneira ela vai receber aquilo como uma forma de sustento, mas principalmente de realização dos seus sonhos. Aí quando eu falo de sonhos, vão envolver vários aspectos que são pessoais. Cárbio, eu estava lendo sobre o assunto, uma gerente, uma conceituada gerente de hotel aqui de Goiânia, ganhava aí seus milhares de reais e ela deixou tudo para trás e começou a trabalhar como coach, começou do zero. Esse recomeço aí pode dizer que nem para todo mundo o dinheiro é a principal realização. A gente estava falando dos sonhos. A hora que a pessoa se encontrou, viu a vertente do qual ela vai poder superar suas expectativas pessoais, ela vai de confronto ao que ela está praticando. E aí o que vai acontecer? Ela vai fazer mudanças. Algumas não, porque elas vão ficar naquela necessidade toda do poder financeiro para poder sustentar. Então ela vai aguentando. Mas chega um momento que, se ela tiver uma condição de ter base, ela faz suas trocas, suas preferências, e, consequentemente, sua busca pela felicidade. Tem aquele filme, né? Em Busca da Felicidade, Smith, que né? o Smith vai mostrando todo aquele processo, né? Na hora que ele conseguiu, mas era aquilo, será que a maior felicidade da vida dele? Não era. Alguns pais, inclusive, preocupados com os filhos, até os direcionam para as profissões que geralmente aí dão mais dinheiro. Sim. Medicina, arquitetura, entre outras áreas, né? Engenharia. Na sua opinião, para os nossos espectadores que nos acompanham agora, os pais, o ideal é deixar o adolescente para que ele não entre numa profissão que ele não goste só pelo dinheiro? Hoje nós vamos ver que assim, a indicação ainda existe, né? Porque existem profissões que são propensoras a ganhos maiores naquele exato momento, e aí a indicação existe. Mas nosso grande problema será que ele vai fazer com que isso seja um processo realizativo? Ele vai conseguir chegar lá? Porque podem ter também muitos bons médicos que não estão ganhando bem porque eles não gostam do que fazem. Então, a indicação é importante, mas eu prefiro que as pessoas olhem para o coração e deixem fluir aí o que é realmente aptidão nata. Nós falamos sobre um tema polêmico, se dinheiro traz ou não felicidade aí no meio profissional, com o Cárbio Váquede, analista de marketing pessoal. Cárbio, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Uma boa noite para você. Eu agradeço muito. Agora um alerta para os motoristas. A partir da próxima sexta-feira, dia 25, o trânsito na Avenida Perimetral Norte, no cruzamento com a GO 080 em Goiânia, passará por mudanças para a construção de um viaduto no local. Para ajudar os motoristas quanto aos desvios,
foram implantadas placas de orientação e sinaleiros para acesso à GO 080, a Perimetral Norte e a bairros adjacentes, implantados em alguns cruzamentos para facilitar o tráfego e eliminar congestionamentos. O viaduto terá extensão de 1 km e 800 metros. Daqui a pouco você confere aqui no Jornal da Fonte. Polícia Civil desarticula esquema por explorar travestis na região dos motéis em Aparecida de Goiânia. E ainda aumento da passagem de ônibus dos usuários do sistema do transporte coletivo pedem melhoria do serviço prestado à população. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. O assunto agora no Jornal da Fonte é a toxina botulínica ou o conhecido Botox. O Botox é uma técnica eficiente no tratamento e prevenção de rugas. A toxina é bastante procurada para quem quer amenizar pés de galinha e rugas na face. Para falar da eficiência do Botox, conversa agora com o médico Carlúcio Leão, cirurgião plástico. Doutor Carlúcio, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite. Pois é, como que o Botox, né, essa técnica, essa toxina botulínica, ela preenche essas rugas, esses pés de galinhas? Primeiro um esclarecimento, né? O Botox é uma toxina, mas é uma toxina ultra, super enfraquecida com o objetivo de tratamento. E ele não preenche, muita gente acha que é um preenchimento, não é. Ele é um relaxante muscular. Essas rugas que nós temos de expressão aqui na frente, ou os pés de galinha, na verdade, são locais onde a musculatura da mímica, da face, como que amassou a pele e formou esses vincos. Quando nós relaxamos a musculatura, os vincos vão ficando menos evidentes. Então, o Botox, ele produz um relaxamento muscular. Ele não preenche nada, ele produz um relaxamento muscular. Ele pode causar algum tipo de efeito colateral, doutor Carlos? Quase todas vamos dizer, todas as situações em que você invade o organismo humano, você pode ter um efeito colateral. Mas, no caso da toxina botulínica, os efeitos colaterais são muito pequenos, desde que aplicados da maneira correta, na dose correta, por alguém que saiba o que está fazendo. Obviamente, nós estamos falando de relaxantes musculares. Se fizermos um botox para rugas dos lábios, corre-se o risco de relaxar demais a musculatura e a pessoa ficar impossibilitada, às vezes, de erguer o lábio para sorrir. Isso vai durar uns 6 meses, que é o tempo do botox, né? Então, tudo depende da técnica de aplicação. Se a aplicação for feita nos locais corretos, é um tratamento de altíssimo nível de segurança. Ele não chega a causar algum tipo de inchaço na face, não, né? Não, inchaço não, ele não produz inchaço. Até porque a quantidade aplicada é muito pequena. A gente consegue tratar a região frontal toda com 1 ml. 1 ml é muito pouquinho, então não tem como dar inchaço. Pois é, a toxina botulínica, ela precisa ser reajustada, se é que esse é o termo correto. Ela tem uma durabilidade no organismo ou ela fica lá pelo resto da vida? Ela tem uma durabilidade. Inicialmente, quando se começou a utilizar a toxina, as pessoas falavam, poxa, eu vou ter que fazer isso de 6 em 6 meses, então? Bem, isso, ao mesmo tempo que é uma desvantagem, é também uma vantagem. Conforme a musculatura seja mais forte ou mais fraca, a toxina vai durar um pouco mais ou um pouco menos. Eu gosto de avisar os meus pacientes do sexo masculino que eles vão ter um pico máximo de efeito de até 4 meses. Nas mulheres ele pode durar até 6 meses, mas não mais do que isso. E por que eu digo que isso às vezes é uma vantagem? Digamos que você tenha tido um resultado que não ficou tão bom. Na pior das hipóteses, esse resultado vai durar 6 meses. E ele permite que a gente vá adequando. No homem, por exemplo, é muito difícil você conseguir uma expressão facial desejada para o homem logo na primeira aplicação. Então, às vezes, a gente faz a primeira,
ele vai conviver ali os 4 meses, que ele fala, poxa, podia ter sido um pouquinho mais assim, ou um pouquinho mais daquele outro jeito, e a gente vai ajustando conforme a utilização do produto. Então, o fato dele não ser para sempre, ele dá essa liberdade para que a gente trabalhe de uma forma muito mais criativa, digamos assim. É preciso, então, fazer entre aspas, uma manutenção aí na pessoa. Doutor Carlos, com relação à idade, tem uma idade mínima para que a pessoa comece a se tratar com a toxina botulínica, o Botox? O Botox é tido como uma das formas de a gente fazer o rejuvenescimento facial. No início, trabalhávamos com pessoas da meia idade, acima de 40 anos, e o resultado era muito bom. Mas existem pessoas, todos nós conhecemos, jovens, que têm a tendência, por exemplo, de estão lendo alguma coisa, a fronte enruga inteirinha, né? Você vê pessoas, meninas, às vezes 25, 26 anos, já começando a ter aquelas pequenas ruguinhas nessa região entre as sobrancelhas. Nesse caso, hoje a gente tem feito profilaticamente, faz uma dosezinha de Botox naquela região, diminui a ruga e ela vai evitar de ter a quebra da pele naquele local e que vai dar um ar mais jovial por mais tempo a ela. Carlúcio Leão, médico cirurgião plástico, falando sobre o Botox. Doutor Carlúcio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Eu posso fazer só convite para 2 eventos que vamos ter científicos em Goiânia? Sim. O primeiro, na quinta, sexta e sábado, a PUC vai estar realizando a primeira jornada da carreira médica. Os acadêmicos da PUC estarão realizando e está aberto aos médicos e aos acadêmicos de medicina em geral. E no sábado, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vai estar realizando no Hotel Mercury um evento para os cirurgiões plásticos, em que nós vamos discutir durante o dia inteiro cirurgia de nariz, com alguns dos melhores cirurgiões do Brasil vão estar presentes. E há pouco mais de uma semana do aumento da passagem de ônibus na região metropolitana de Goiânia, usuários do sistema esperam por melhorias. Nos pontos de espera sobram reclamações por causa da má qualidade do serviço e olha que são muitas. A partir do próximo dia 3, a tarifa do transporte coletivo vai aumentar 10 centavos, passando de R$ 2,70 para R$ 2,80. As empresas de ônibus alegam que o reajuste é necessário para melhorar a qualidade do transporte. Mas quem menos gostou da notícia foi a população. Se eles vão dobrar a quantidade de ônibus e a qualidade de ônibus, sou a favor, mas se não fizer isso, contra, não aceitamos aumento. Aumentar um pouquinho, mas está meio pesado já, né? O salário aumentou, tudo aumentou. Para que o reajuste não fosse ainda maior, o governo de Goiás anunciou o repasse mensal de 4 milhões para cobrir 50% das gratuidades. Segundo a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, CDTC, o aumento poderia ter sido maior, sem o subsídio do Estado. Outro problema é a má qualidade do serviço, que tem provocado muitos debates e manifestações. Os usuários encaram todos os dias a demora e a superlotação dos ônibus. Além disso, muitos veículos estão velhos e mal cuidados, segundo reclamam os passageiros. Principalmente organização nos horários, ônibus estão vindo lotado, você espera hora, mais hora, para entrar em um ônibus. Isso é complicado, né? Só que as qualidades dos ônibus estão péssimas. Não tem ônibus. A gente fica 1 hora aqui esperando um ônibus para ir ali na cidade satélite. Isso quando o ônibus vai, porque às vezes a gente fica 1 hora aqui esperando e não tem ônibus também. O ônibus não vai naquele horário. Aí se a gente for reclamar, eles falam que o horário está ali, mas o horário está ali, mas não tem um ônibus. Eu estou no terminal Isidória, no setor Pedro Ludovico Teixeira, onde manifestantes prometeram fazer um protesto hoje à tarde em virtude do aumento da passagem do transporte coletivo, que passa de R$ 2,70 para R$ 2,80 a partir do próximo dia 3. Nesse momento não há sinais de manifestação. As pessoas começam a chegar, mas o horário de pico é a partir das 17 horas, entre as 6 horas da manhã e 8 horas, e das 5 da tarde até as 7 da noite, o problema passa a ser a superlotação. E com isso surgem reclamações como de assédio sexual
e desrespeito aos deficientes e idosos. É um problema antigo. Nossa produção tentou contato com o presidente da CDTC, João Balestra, mas fomos informados por assessores dele que o mesmo estava em reunião e não poderia nos atender. A Polícia Civil desmantelou um esquema que submetia travestis a trabalho em condições análogas à escravidão em Aparecida de Goiânia. 2 pessoas foram presas. Mãe e filho unidos a serviço do crime. Michel Alves Gomes, um travesti de 22 anos, e sua mãe, Maria Abadia Gomes, de 48, são suspeitos de submeterem travestis ao trabalho análogo à escravidão e exploração sexual de menores. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a maioria das vítimas moravam em outros estados e eram atraídas por dinheiro fácil e várias promessas, que acabavam se transformando em dívidas impagáveis. Pelo qual eles pagavam por uma beliche R$ 1.200. Cirurgias custavam 4.500, 5.500, cabelo R$ 2.000. Então eles faziam grandes dívidas. E essas grandes dívidas eram impagáveis. Então eles faziam 1, 2, 3 e até 10 programas por dia. Cada programa a uma média de R$ 70 e nunca conseguiam quitar o valor dessa dívida com o travesti Michele, que comandava esse grupo aqui no setor Santa Luzia, ao lado dos motéis. Foi através de uma denúncia anônima feita nessa rede social que a polícia conseguiu chegar aos suspeitos. Dias antes da prisão, agentes da Polícia Civil estiveram à paisana na região dos motéis em Aparecida de Goiânia, onde colheram informações. Após um mês de investigação, a polícia realizou a prisão dos suspeitos. Essas imagens gravadas pela polícia mostram o interior das casas onde os travestis moravam. No momento da abordagem, 8 deles estavam na residência, sendo 2 menores. Segundo a Polícia Civil, as vítimas eram ameaçadas e sofriam agressões. Sofriam ameaças de corte de cabelo, de morte, de serem buscados na origem e trazidos novamente para cá. E algumas situações até de agressão quando a semana tinha sido fraca, quando não fazia uma boa quantidade de programas. Então havia realmente uma pressão muito grande para que eles conseguissem, para que eles estivessem o tempo todo abastecendo o cofre desse travesti-chefe. Se condenados, os envolvidos podem pegar até 14 anos de prisão. Os donos dos imóveis que eram alugados pela dupla e outras vítimas do crime ainda devem ser ouvidos pela polícia. E na manhã de hoje, na Vila Mauá, aconteceu um tiroteio que assustou quem passava pelo local. Uma pessoa morreu e 2 ficaram baleadas. Era por volta de 8h30 da manhã quando o cara foi assassinado com 4 tiros no peito nessa loja, aqui na Vila Mauá, uma avenida movimentada onde há um grande comércio de peças de automóveis. A gente percebe aqui no chão, ainda tem as marcas. Essa camiseta, de acordo com testemunhas, ainda baleada, a gente vê aqui marcas de furos, estava sendo usado pela vítima no momento da execução. A gente vê, inclusive, aqui a presença de faixas da polícia técnico-científico que, no momento, logo após a execução, acabou isolando aqui a área. Esse saco preto, de acordo com testemunha, foi onde o corpo de Cássio ficou coberto durante algumas horas até a chegada e o reconhecimento por parte da polícia técnico-científica, mas o problema não acaba aí. Logo após a execução, os 2 motociclistas desceram ao longo dessa rua e algumas quadras abaixo, um policial que estava à paisana, estava na verdade de folga, que presenciou o crime, acabou dando voz de prisão para os 2 motociclistas, que não respeitaram, segundo as testemunhas, não respeitaram a voz de prisão e acabaram disparando contra os policiais, contra o policial. O policial revidou e nessa troca de tiro, ainda de acordo com testemunhas, um homem que trafegava nessa rua numa Paraty branca, subia essa rua, acabou sendo baleado e nesse momento está no Hospital de Urgências de Goiânia. Um dos integrantes, um dos participantes no crime foi encaminhado para o CAIS do bairro Goiá e ao chegar lá a polícia já estava o aguardando, onde deu a voz de prisão e o efetuou a prisão. Ninguém nem entendeu, né? Porque o menino era muito quieto, tranquilo aqui, nada de estranho. Simplesmente uma encrenca lá de casa de mulher e aconteceu essa fatalidade aí, do nada. Ninguém não entendeu nada. Aí um policial revidou, deu voz de prisão nos bandidos, escorreu. E parece que deu tiro nos bandidos, acertou um e acertou uma pessoa que tinha nada a ver lá, tá bem grave no hospital. O trem foi esquisito, um trem que não tinha nada a ver, de manhã e virou uma fatalidade, várias pessoas atingidas.
Mais uma situação lamentável. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o Luiz Duarte e toda a sua equipe